E aí, galera? Aula de hoje nós vamos continuar resolvendo mais um exercício do Instituto Federal. E você quer aprender a resolver esse probleminha aí? Então, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa aula de hoje, exercício de número 10, e ele diz o seguinte: na Secretaria Acadêmica de um campus do IFSC, no dia da matrícula dos alunos, 3 colaboradores atenderam 80 alunos em 4 horas. Se houvessem 4 colaboradores atendendo os alunos no mesmo ritmo, quantas horas eles levariam para atender 160 alunos? E aí nós temos as nossas alternativas ali para responder uma delas, beleza? Bom, pessoal, esse exercício aqui, para quem ainda não identificou como que nós vamos resolver, ele é um exercício de regra de 3. Só que nesse caso são regra de 3 compostas, porque nós temos 3 grandezas para trabalhar aqui. E como que funciona para a gente resolver um probleminha de regra de 3 composta? Bom, primeiramente vamos identificar essas grandezas. Como eu falei, nós temos 3 aqui. Quais seriam essas 3 grandezas? Bom, vamos lá. Primeira grandeza que eu tenho aqui no meu problema, já posso dizer para vocês que são os colaboradores. Segunda grandeza que eu tenho aqui são os alunos. E a terceira e última grandeza são as horas. Então, está aí as nossas 3 grandezas. Sabendo dessas grandezas, vamos agora identificar os valores numéricos que correspondem a cada uma delas. Se a gente for observar, na primeira parte do problema, colaboradores aparecem assim, ó. 3 colaboradores atendem 80 alunos em 4 horas. Então, a primeira linha com todas as grandezas já está ali. Na segunda parte, aparece assim: 4 colaboradores atendem em quantas horas? Então, a minha variável é aqui, no X das horas, e eles atendem 160 alunos. Então, está aí a montagem do nosso probleminha, da nossa regra de 3 composta, beleza? E como que nós vamos fazer para resolver isso? Para você, aluno que não sabe resolver uma regra de 3 composta, a ideia é o seguinte: primeiro, vamos identificar em qual das 3 colunas está a nossa variável. É exatamente nessa coluna que nós vamos isolar ela e que nós vamos trabalhar com ela para encontrar o valor dessa variável, beleza? Então, nós temos que a coluna de horas é a coluna que a gente vai deixar de canto. Então, nós vamos colocar aqui no cantinho 4 e o x. Vamos transformar a variável hora em fração, beleza? Agora, a segunda parte aqui também vai ter uma fração. Só que essa fração, ela vai ser um pouco maior. Ela vai ter alguns outros valores numéricos e não apenas um em cima e um embaixo. Ela vai ser a união das outras 2 grandezas que ficaram sobrando. E como que nós vamos identificar quais os valores que nós vamos colocar em cima e quais os valores que nós vamos colocar embaixo? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar cada coluna, primeiro a de colaboradores e depois a de alunos, e nós vamos analisar essa coluna, esses valores, referente à nossa coluna de destaque, que é a coluna onde aparece a variável, ok? Se essa nossa observação for diretamente proporcional, ou seja, se eles andarem juntos, tanto na subida quanto na descida, nós não vamos mudar os valores que aparecem aqui.
O 3 vai ficar em cima, o 4 vai ficar embaixo. Agora, se eles forem inversamente proporcionais, ou seja, um vai para um canto, o outro vai para o outro, nós temos que fazer a troca de valores dos seus correspondentes aqui. No caso, o 3 vem para baixo e o 4 vem para cima, ok? Essa é a regra. Vamos fazer na prática, que daí você, aluno, vai conseguir compreender melhor. Olha só, vamos pegar então a coluna de colaboradores e vamos observar o que acontece em relação à coluna de horas. Bom, temos o seguinte, 3 colaboradores trabalham 4 horas. Se eu aumentar o meu número de colaboradores, irem para 4, o que vai acontecer com o meu tempo em horas? Ele aumenta ou ele vai diminuir? Se você está pensando aí, você vai dizer que ele vai diminuir, né? Quanto mais pessoas trabalhando para mim, menos tempo eu vou gastar fazendo aquele meu serviço. Então, essa grandeza colaboradores e a grandeza horas, elas estão trabalhando de forma inversa. Então, vamos pegar essa coluna aqui e vamos inverter os seus valores. O 4 vem para cima e o 3 ele vem para baixo, beleza? Feito isso, vamos analisar agora a coluna de alunos em relação à coluna de horas. 80 alunos são atendidos num tempo de 4 horas. Se 160 alunos forem procurar alguma informação, vai demorar mais tempo para eu atender eles ou vai ser mais rápido o meu atendimento? Bom, quanto mais alunos eu tenho para atender, mais tempo eu preciso para atender aqueles meus alunos, correto? Então, significa que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Elas aumentam conforme a outra aumenta. Quanto mais alunos, mais tempo eu vou gastar atendendo eles. Então, essa coluna aqui de alunos, ela não vai mudar. Vai ficar o valor 80 em cima e o valor 160 embaixo. Feito isso, essa segunda coluna aqui, galera, nós vamos fazer uma multiplicação. E aí nós vamos conseguir fazer essa grandeza e aí nós vamos conseguir fazer com que essa regra de 3 ela fique menor. Perfeito? Eu só quero fazer uma segunda coisa aqui com vocês. Observem aqui o número 80 e o número 160. Eles estão grandes para serem trabalhados. Nós podemos simplificá-los. Como? Podemos cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Fica mais fácil de trabalhar. E aí, nós vamos ter o seguinte. Vamos trabalhar então com 4 sobre x igual a 4 vezes o 8, que agora não é mais 80, é 8. E aqui embaixo, 3 vezes o meu 16. Perfeito? Vamos então resolver essa segunda parte aqui e eu vou colocar para vocês a resposta aqui do lado. Então, o meu 4 sobre x continua aqui. Agora, a resposta de 4 vezes 8, ela é 32. A resposta de 3 vezes 16, a minha resposta final ela fica 48. Feito isso agora, eu tenho uma regra de 3 simples. E como funciona a regra de 3 simples? Multiplicação cruzada. Vamos transformar essa regra de 3 numa equação do primeiro grau. Então, eu fico com 32 vezes o x. Então, eu fico com 32x igual 4 vezes o 48. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes o meu 48. Formei, então, a minha equação do primeiro grau. E aí, nós temos que desse lado não tem nada para fazer. Então, fica assim mesmo. E desse lado aqui, 4 vezes o meu 48, a minha resposta fica 192. Para a gente encontrar o valor do x, que é o que a gente precisa, nós temos que simplesmente deixá-lo sozinho. Então, eu fico com x igual
192 dividido, esse cara vem para cá na divisão, pelo 32. Dividindo 192 por 32, pessoal, fazendo isso, vocês irão chegar na resposta que isso aqui é 6, ou seja, 6 horas. Então, 4 colaboradores vão atender 160 alunos num tempo de 6 horas. 6 horas é a nossa alternativa C aqui da questão de número 10 do Instituto Federal, a prova de 2020, primeiro semestre. Beleza? E tá aí então respondido para vocês mais uma prova aí do Instituto Federal, ok? Mas e aí, você aluno, gostou do exercício? Achou interessante essa forma aí que eu coloquei para você de resolver esse problema? Então, se você gostou, agora é a hora de você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou da aula, coloca aí para mim, fale para mim o que você achou dessa e das outras aulas, mas também não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender a resolver esses problemas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo, tem aula nova para você curtir e aprender, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês no próximo vídeo com outras provas do Instituto Federal ou de outros vídeos de matemática. Valeu? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Bons estudos. Tchau!